O abraço envolvente na floresta onde as sombras dançam e os sussurros das árvores ecoam pelo ar. Venha, caro ouvinte, e aventure-se comigo no coração desse reino antigo, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se confunde. Nas profundezas da floresta, um viajante solitário se vê perdido, seus passos engolidos pela densa vegetação. O ar fica pesado com um pressentimento, como se as próprias árvores estivessem observando. O coração do viajante acelera. Ele não sabe o que espreita na escuridão. Conforme avança, a floresta parece ganhar vida, seus galhos se estendendo como dedos esqueléticos. O caminho se torna traiçoeiro, o chão irregular, como se a própria natureza conspirasse para mantê-lo preso em suas garras. De repente, uma melodia assombrosa flutua pelo ar, carregada por um vento invisível. Os passos do viajante vacilam, sua curiosidade é despertada. Uma mulher linda e misteriosa chama o viajante para mais perto. Sua voz é uma mistura de sedução e ameaça. Oferece uma escolha, uma chance de escapar das garras da floresta, mas a um preço. Ele deve ouvir sua história. A atmosfera ao redor se torna ainda mais opressiva. O vento sussurra segredos sombrios. As folhas das árvores parecem murmurar em uma língua desconhecida. A mulher envolta em sombras observa-o com olhos penetrantes, aguardando a decisão do viajante. Finalmente, movido por uma mistura de curiosidade e desespero, o viajante concorda em ouvir sua história. A escuridão se intensifica enquanto ela se aproxima. Sua voz ecoa na noite, envolvendo-os em um abraço sinistro. O viajante olha para ela, seus olhos refletindo uma mistura de fascínio e terror. Em uma pequena vila isolada, um jovem chamado Ethan vivia uma vida pacata, cercado pela monotonia do cotidiano. No entanto, Ethan sentia uma inquietude em seu coração, uma sede por algo mais, algo que o levasse além dos limites da sua existência. Um dia, enquanto explorava os arredores da vila, Ethan descobriu uma trilha oculta que o levava a uma floresta sombria e proibida. Intrigado e movido por uma curiosidade insaciável, ele decidiu se aventurar por entre as árvores retorcidas. À medida que entrava mais fundo na floresta, a atmosfera ao seu redor mudava. O ar se tornava mais denso, um silêncio perturbador pairava no ar. Ele sentia olhares invisíveis o observando, e uma sensação de inquietude o envolvia. Em meio à escuridão, Ethan encontrou uma cabana abandonada, coberta de musgo e envelhecida pelo tempo. Dentro da cabana, ele encontrou um antigo livro empoeirado, com páginas amareladas e letras desbotadas. Era um livro de magia negra, repleto de encantamentos e rituais proibidos. Movido por uma mistura de fascínio e temor, ele começou a ler as páginas malditas, sem perceber que estava brincando com forças além da sua compreensão. À medida que mergulhava mais fundo nos segredos do livro, ele começou a notar mudanças em si mesmo. Sua mente se tornava turva, suas emoções se tornavam instáveis, e uma sede insaciável por poder o consumia. Ele estava se perdendo nas trevas que havia despertado. A escuridão o seduzia com promessas de poder. Ethan se deparou com uma figura enigmática, uma mulher de olhos penetrantes e vestes negras como a noite. Ela se apresentou como Morgana, uma guardiã das sombras, e ofereceu a Ethan uma chance. Morgana revelou a Ethan que a única maneira de desfazer o mal que havia sido liberado era enfrentar as trevas dentro de si mesmo. Em meio à escuridão, e movido pela curiosidade, seguiu Morgana, uma figura enigmática e sedutora. Ela ofereceu a ele um pacto. Ela o levaria em segurança até a entrada da aldeia, mas ele teria que pagar um preço quando o sol nascesse. No entanto, durante a noite escura, ele teria a chance de se libertar temporariamente de sua prisão. Ethan aceitou o pacto com Morgana, sem se importar com as consequências. Juntos, eles caminharam na floresta, cada passo aumentando a sensação de opressão e medo. Ao chegar à entrada da aldeia, os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte. Ethan, tomado por uma mistura de esperança e apreensão, correu para sua casa. No entanto,
O que ele encontrou foi um cenário de horror indescritível. Seus pais mortos, seu pai e sua mãe sem vida no chão da cozinha. Sua irmãzinha, tão jovem e inocente, estava deitada sobre a mesa, suas vísceras expostas. O som das moscas zumbindo sobre os corpos era a única trilha sonora macabra no vilarejo. O terror e a dor consumiram Ethan, e ele se viu mergulhado em prantos de agonia, desespero, o tivessem levado a um estado de desequilíbrio, desconectado do tempo e da realidade. Lembrando-se de Morgana e de sua promessa de liberdade durante a noite escura, Ethan adentrou a floresta mais uma vez, movido pela busca por aquela mulher misteriosa. Ethan, ao encontrar Morgana na floresta, ficou imediatamente cativado por sua beleza sedutora e sombria. Ela estava envolta em trevas densas, mas seu rosto era meigo e quase angelical, irradiando uma luz de esperança que parecia contrastar com a escuridão que a cercava. Essa dualidade intrigava Ethan, despertando nele uma sensação de atração. O rosto lindo e meigo de Morgana parecia trazer consigo uma sensação de paz, amor e acolhimento, mesmo no meio das trevas mais densas. Essa contradição mexia com o coração de Ethan, fazendo-o questionar suas próprias emoções e desejos. Impelido por uma mistura de desespero e anseio por vingança, Ethan suplicou a Morgana como se ela fosse seu anjo guardião, pedindo respostas. Morgana, com um sorriso enigmático, respondeu que poderia conceder a ele exatamente o que ele buscava. Sem pensar duas vezes, Ethan gritou um sonoro sim. Morgana se aproximou dele, beijando os seus lábios doces e puros como a sensação do primeiro beijo de adolescentes apaixonados. Naquele momento, Ethan sentiu-se completo, como se o tempo parasse e a dor se desfizesse. Apenas os lábios de Morgana e o seu beijo importavam, mesmo que fosse apenas por breves momentos. Ethan sentiu-se envolto em uma mistura de êxtase e incerteza. Viajante perdido na floresta, você se depara comigo. Vejo o medo em seus olhos, misturado com a ânsia de escapar dessa situação e retornar à segurança de sua vida cotidiana. Sua voz ecoa como o sopro do vento, balançando as folhas das árvores e chamando por um nome há muito esquecido. Ethan. Desperte, Ethan. Abra seus olhos nas trevas escuras. Olhe para mim. Olhe para esse viajante perdido, assim como você se encontrava há décadas. Ethan, abra os olhos. O viajante sente um medo e terror indescritíveis. Náuseas tomam conta dele. Seus olhos se enchem de lágrimas. Sua alma já sente que nunca sairá dali. Nunca escapará de Morgana. Nas trevas da noite e da alma, ele começa a somar as possibilidades, e a luz do entendimento traz seu maior pavor. Ele está condenado a vagar pelos recantos sombrios de sua própria mente, atormentado pelo peso de suas escolhas. Você se tornou prisioneiro de suas próprias ações, e a loucura é sua única companheira nessa jornada sem fim.